Hoje a Apple possui o maior e mais diversificado ecossistema de produtos da história, de smartphones para tablets a relógios inteligentes. Nunca vimos a Apple competir em tantos setores ao mesmo tempo, mas como todos esses novos produtos, é fácil esquecer que a Apple começou uma empresa de computadores. E seu sistema operacional Macintosh, também conhecido como macOS, existe desde 1984. Neste vídeo, nós vamos explorar a história do macOS e descobrir como ele cresceu e evoluiu nas últimas 4 décadas. Agora, como mencionei, o início do macOS remonta a 1984. Foi quando a Apple lançou o Macintosh, que foi o primeiro computador comercial a apresentar uma interface gráfica do usuário e um sistema de mouse. Isso tornou as máquinas muito mais fáceis de usar e mais acessíveis para pessoas que podem estar interessadas em tecnologia. Na verdade, o objetivo da Apple era criar um computador com a simplicidade de um eletrodoméstico. E por este motivo, não havia distinção entre o software do sistema operacional e o hardware que ele rodava sobre. Isso significa que as primeiras versões do macOS não tinham nomes específicos. Então, para manter as coisas simples, as pessoas começaram a usar números de versões de arquivos do sistema para diferenciar entre as várias iterações do sistema operacional. Primeiro houve o Macintosh System Software 1 em 1984. Foi introduzido com o original computador Macintosh, que recebeu uma das maiores quebras de aplausos da história. Essa versão inicial era simplesmente chamada de software do sistema Macintosh, embora um tenha sido adicionado posteriormente ao terminar, quando mais iterações foram lançadas. O System 1 introduziu alguns recursos incrivelmente poderosos, que continuam sendo uma parte crucial do Mac até hoje. Alguns deles incluíam o Finder, um gerenciador de arquivos responsável por lançar aplicativos, e o gerenciamento geral do usuário de arquivos e discos e volumes de rede. A barra de menus também foi uma parte nova e revolucionária do sistema operacional. Isso tinha 5 cabeçalhos básicos na área de trabalho: o menu Apple, arquivo, editar, exibir e especial. Apesar das ações da barra de menu mudaram, dependendo do aplicativo em uso, o Sistema 1 também apresentou 7 acessórios de mesa, como o despertador, uma calculadora básica de 10 botões, um painel de controle, teclas, um bloco de notas, um quebra-cabeça, um slides de 15 peças e um álbum de records, que era como uma biblioteca de recordar, copiar e colar. A diferença entre acessórios de desktop e aplicativos era que muitos desktops acessórios podem ser executados simultaneamente, mas apenas um aplicativo pode ser executado por vez. Isto é, devido à RAM limitada incluída no Macintosh e à falta de um disco rígido interno. Além disso, itens como lixeira foram excluídos permanentemente quando o computador foi desligado ou um novo aplicativo foi carregado. O Sistema 2 adicionou um suporte para Apple Talk, o que permitiu uma rede local de computadores Macintosh que pudessem ser conectados sem necessidade de um roteador ou um servidor centralizado. Ele também introduziu um suporte para LaserWriter e adicionou um hierárquico sistema de arquivos que permitissem que os diretórios de arquivos fossem pesquisados rapidamente, independente do tamanho. O System 3.0 foi introduzido com o Macintosh Plus, implementado oficialmente o HFS 800K, unidades de inicialização, suporte para várias novas tecnologias, incluindo SCSI e Apple Share. O System 4.0 foi lançado com o Macintosh SE e System 4.1 enviado com o Macintosh 2.
Essas novas máquinas exigiam suporte de software adicional para seus novos lotes de expansão. Apple Desktop Bus, discos rígidos internos, telas externas coloridas e o primeiro processador Motorola. No final de 1987, a Apple lançou um pacote intitulado Apple Macintosh System Software Atualização 5.0. Pela primeira vez, o sistema operacional Macintosh foi oferecido como um revendedor distinto, produto que incluía 4 discos de 800K e 3 manuais a um custo de $49. A principal característica do sistema 5 era o Multifender, uma extensão que permitia ao sistema executar vários aplicativos ao mesmo tempo. E o instalador, uma ferramenta que pode ser usada para atualizar uma pasta anterior do sistema para uma nova versão. O software do sistema 5 esteve disponível por um curto período e apenas em alguns países. Software de sistema 6 serviu como uma versão de consolidação dos softwares do sistema Macintosh, produzindo um completo sistema operacional estável e duradouro. Um dos poucos recursos introduzidos no System 6 foi um utilitário chamado MacroMaker. Ele permitiu aos usuários gravar entradas de mouse e teclado, e em 1991 o System 7 foi lançado. Foi uma grande atualização que adicionou uma revisão da interface do usuário, novos aplicativos, melhorias de estabilidade e muitos novos recursos, como multitarefa cooperativa integrada e a capacidade para criar aliases semelhantes aos atalhos introduzidos em versões posteriores do Microsoft Windows. O macOS 8 foi lançado em 97, logo após Steve Jobs retornar à empresa. Era lançado principalmente para manter o macOS avançado durante um período difícil para a Apple. Inicialmente planejado como macOS 7.7, foi remunerado para 8 para explorar uma lacuna legal e cumprir as exigências e objetivos de encerrar o licenciamento de terceiros do System 7. E assim também encerrar o mercado de clones do Macintosh. O macOS 8 adicionou vários recursos do projeto Copland abandonado, enquanto deixa o sistema operacional subjacente inalterado. Um Finder Multithread foi incluído para que os arquivos possam ser copiados em segundo plano. A interface foi alterada para uma nova aparência com tons de cinza sobreados, chamado Platinum, e a capacidade de alterar os temas de aparência, também conhecido como skins, foi adicionado com um novo painel de controle, embora a Platinum fosse o único tema enviado. A Apple vendeu 1,5 milhão de cópias do macOS 8 nas primeiras semanas e 3 milhões em 6 meses. Por causa das dificuldades financeiras da Apple, na época, houve um movimento popular entre os usuários de Mac para ajudar a salvar a Apple. Até mesmo alguns grupos piratas se recusaram a distribuir o sistema operacional. macOS 9, a última grande revisão do sistema operacional Macintosh inicial, foi lançado em 99, adicionou suporte aprimorado para a rede sem fio AirPort, o que permitiu os usuários acessarem a internet de forma rápida e fácil, uma vez que sua popularidade estava explodindo durante esse tempo. E embora fosse muito difícil colocar um site em funcionamento no final dos anos 90, ficou muito mais fácil hoje com construtores de site como Squarespace. A interface de arrastar e soltar fácil de usar e a maioria dos modelos do site para escolher em comparação com qualquer outro construtor de sites. Mas o que eu achei muito legal é que poderia adicionar uma loja de e-commerce. O macOS 9 também adicionou algumas tecnologias de transição para ajudar os desenvolvedores de aplicativos a adotar alguns macOS X recursos antes da introdução do novo sistema operacional público para ajudar a facilitar a transição. O final, a atualização para o sistema operacional Macintosh clássico foi a versão 9.2.2, lançada no final de 2001,
E foi durante esse período de transição que a Apple revelou o Mac OS X pela primeira vez, na Macworld Expo em 2000. Foi uma mudança radical em relação à versão anterior, apresentando uma interface de usuário inteiramente nova, chamada Aqua, que foi influenciada pelo brilhante iMac e e-book coloridos. Jobs disse que o objetivo do design da Aqua era fazer com que os botões parecessem tão bons que você vai querer lambê-los. Eu acho que eles tiveram sucesso. Mac OS X foi uma façanha para os olhos, com seus botões brilhantes, listras e animações chamativas. O problema era todo aquele brilho visual. Veio à custa do desempenho. John Siracusa, da ARS Técnica, chamou o Aqua de insuportavelmente lento e um grande consumidor de recursos. Agora a Apple tentou remediar esse problema antes do lançamento público do Mac OS X, mas eles foram apenas parcialmente bem-sucedidos e a primeira versão do Mac OS X chamava-se Cheetah. E começou a tendência da Apple a nomear cada versão do sistema operacional com o nome de um grande gato diferente. Agora, apesar dos melhores esforços da Apple, a interface do usuário do Aqua no OS X Cheetah ainda era bonita, lentos em comparação com a concorrência, o kernel Phoenix era bastante comuns e faltavam recursos essenciais ao sistema operacional como DVD player, gravação de discos e suporte para driver de impressora. Mas mais tarde, em 2001, uma versão incremental chamada macOS 10.1 Puma foi enviada para obter a maioria das preocupações dos usuários com o Cheetah. E não foi só mais rápido, mas alguns elementos foram reorganizados e simplificados, tornando o sistema operacional mais intuitivo. O Puma incluiu recursos como reprodução de DVD, gravação de discos, suporte expandido para impressora e imagem capture, para importar fotos de uma câmera digital que ainda existia e existe hoje. Agora, menos de um ano após esse lançamento, a Apple estava pronta para dar o macOS X a sua primeira atualização completa, chamada de macOS 10.2 Jaguar. Foi considerada a primeira versão do macOS X que os usuários profissionais podem levar a seu limite, da mesma forma que fariam com o macOS 9. E nos pósteres da arte do disco de Jaguar, o numeral romano X representa pela renderizada em 3D. Graças a alguma ajuda da Pixar, onde Steve Jobs também atuou como CEO, junto com muitas otimizações de desempenho, o Jaguar teve e incluiu mais de 159 recursos de usuário, incluindo suportes para MP4 no QuickTime, sinalização de lixo eletrônico no aplicativo Mail e melhor compatibilidade com o Windows. Agora, um pouco mais de um ano após o Jaguar, a próxima atualização do macOS X chegou. Desta vez chamada Panther, foi o lançamento mais substancial até agora, com centenas de novos recursos, incluindo Finder redesenhado, Exposé para uma visualização de um clique em todas as janelas ativas e Chat AV, um aplicativo de videoconferência. O Panther também veio com vários ou novos aplicativos, como Fontbook, para instalar e navegar nas fontes instaladas, Xcode para desenvolver aplicativos e pela primeira vez o navegador da própria Apple, chamado Safari. Anteriormente, eles usavam uma porta de Internet Explorer da Microsoft. Assim que o Safari foi lançado, pavimentou-se o caminho de vários outros navegadores usarem sua impressionante estrutura WebKit de código aberto, incluindo o Google Chrome em 2008. Agora, o Panther custava $130 para uma atualização de uso único, o que poderia parecer bastante íngreme, considerando que os novos lançamentos do macOS hoje são gratuitos, mas era bastante razoável, em comparação com o preço de outros sistemas operacionais como o Windows, que foi vendido naquela época por $200. O lançamento a seguir, o 10.4 Tiger
foi muito importante para a Apple, pois foi usado para o desenvolvimento de outros produtos. Tigger alimentou a primeira Apple TV e serviu de estrutura para o primeiro sistema operacional do iPhone em 2007. Incluía mais de 200 novos recursos, como pesquisa, Spotlight, widgets do painel, suporte RSS do Safari, um dicionário de fotos Boot. Tigre era, portanto, também a primeira versão a oferecer suporte a dois tipos de processadores, a arquitetura PowerPC legada e a arquitetura Intel moderna, usada em Macs mais novos. A interface do usuário, Aqua, foi atualizada, com as listas sendo substituídas por vidro mais sutil e elementos de aço inoxidável escovado. Tigre foi a versão mais antiga do MOS X, com 11 atualizações lançadas ao longo de 3 anos, começando em 2005 e terminando em 2007. Principalmente porque o OS X Leopard atrasou 2 vezes. Disseram que o sistema operacional seria lançado no final de 2006 ou início de 2007, então mudou o prazo para a primavera de 2007 e posteriormente adiou a data novamente para outubro de 2007. A causa desses atrasos foi o iPhone, que tirou recursos do Mac desde que também estava sendo lançado em 2007. Agora, alguns dos recursos do Leopard eram Time Machine, um meio aprimorado, um iChat AV com filtros Photo Boot, Spaces que organizavam umas janelas bem diferentes, desktops, suporte para aplicativos de 64 bits, um desktop redesenhado e dock com mais 3D elementos e pilhas de arquivos, Bootcamp para alternar entre macOS e Windows e Quick Look para permitir os usuários pressionar a barra de espaços para visualizar algo no Finder. O macOS X Snow Leopard foi a próxima atualização e é considerada por muitos até hoje como o único melhor lançamento do macOS X de todos os tempos. Embora o principal apelo do Snow Leopard fosse suas melhorias adjacentes, como o Finder, mais responsivo, escrito em Cocoa, e aplicativos em sandbox mais seguros, houve uma série de melhorias visíveis, como mais de 7 GB de espaços em disco, recuperado quando você atualizou o Leopard, um QuickTime X redesenhado e a Mac Apple Store. Devo também mencionar que o Snow Leopard foi a versão final do macOS X e foi lançado exclusivamente em discos físicos, porque a partir do Lion, em 2011, o sistema operacional só poderia ser atualizado por meio do Mac Apple Store, com a exceção do Lion estar disponível em drives USB de $70 por um curto período de tempo. Falando agora do macOS 10.7 Lion, foi realmente um lançamento fundamental desde que começou a tendência de empréstimos de recursos e aplicativos do iOS. Coisas como AirDrop, FaceTime, notificações push, e-mail e address book eram realmente uma reeminência da interface do iPad. A maioria dos aplicativos do sistema ganharam salvamento automático, tela inteira e retomada automática. Houve implementação de correção automática em todo o sistema e seletores de emoji e gestos multitoque foram implementados em todo o sistema operacional. Isso gerou especulações sobre a Apple, que poderia estar mesclando iOS e macOS em um único sistema operacional. Embora a empresa tenha deixado bem claro que planeja mantê-los separados, agora o macOS 10.8 Mountain Lion integrou ainda mais iOS com o Mac em 2012, introduzindo o centro de notificações e mensagens como substituto para o chat, Game Center, lembretes e notas. Aplicativos como catálogo de endereço e iCal foram renomeados para contatos e calendários para corresponder aos seus homólogos iOS. E o Mac OS 10.9 Mavericks foi lançado um ano depois com Craig Frederick
brincando no palco. Eles ficaram sem grandes nomes para as novas versões do macOS X, então decidiram para usar nomes de marcas. Então eles decidiram usar nomes de marcos da Califórnia, o primeiro sendo do Mavericks. Agora este lançamento foi bastante incremental, apresentando o melhor desempenho e vida útil da bateria dos MacBooks. Chaves do iCloud para gerar, armazenar e sincronizar senhas e números de cartão de crédito, janelas com guias e marcações de arquivos no Finder, a capacidade de obter a ação em notificações diferentes dentro do banner e versões portadoras de e-books e maps. Foi também a primeira versão do macOS na história a ser lançada gratuitamente na Apple Store, na loja da Apple. Em 2014, o macOS 10.10 Yosemite foi lançado e apresentava uma interface de usuário mais plana para se aproximarem do design do iOS 7. Embora fosse muito leve em recursos, Handoff foi adicionado, o que permitia que você alternasse facilmente entre os dispositivos ao trabalhar em documento. E o Mac pode ser usado para fazer ou atender chamadas através do seu iPhone. Então foi integrado o iPhone com o Mac. Em 2015, o OS 10.11 El Capitan adicionou a API Metal para fazer aplicativos graficamente intensos rodarem de forma mais suave. Uma nova fonte para todo o sistema chamada San Francisco e suporte para transportes públicos no aplicativo Maps. Mas a grande atualização não chegaria até 2016, com o lançamento do macOS 10.12 Sierra. Primeiro, o nome macOS X foi simplificado para macOS, adotando o mesmo esquema de nomenclatura como os outros sistemas operacionais da Apple, como iOS, watchOS e tvOS. Além disso, havia muitos recursos convenientes, como desbloqueio automático, que usava seu Apple Watch, que é o relógio, para desbloquear rapidamente o Mac em vez de digitar uma senha todas as vezes, e a prancheta universal que usava Wi-Fi e Bluetooth para compartilhar conteúdo da área de transferência entre todos os dispositivos usando seu ID Apple. Também havia recursos como o modo Picture, em Picture para vídeos, Night Shift, suporte para Siri e os sistemas de arquivo Apple. Agora, a seguinte atualização, em 2017, foi chamada de High Sierra e introduziu novos recursos como suporte a vídeo, Metal 2, suporte eGPU para alguns Mac OS e para portas Thunderbolt 3. Embora a maioria dos usuários não notaria muitas diferenças visíveis nesta versão. Mas, felizmente, isso mudou. Em 2018, com o macOS Mojave, que introduziu o muito antecipado modo escuro, junto com os novos papéis de parede dinâmicos que mudaram dependendo da hora do dia. Pilhas foram adicionadas à área de trabalho para reduzir a desordem, FaceTime compatível com até 32 pessoas em uma videochamada, a Apple Store foi redesenhada para corresponder às mudanças feitas no iOS. E 4 aplicativos iOS foram portados para o Mac, notícias, ações, memorandos de voz e página inicial. Agora o macOS X recebeu sua atualização final em 2019 com a Catalina. Foi a primeira versão a abandonar suporte para aplicativos de 32 bits e recurso secundário, que permitia que um iPad fosse usado sem fio como uma segunda tela, bem como suporte para controladores de PlayStation 4 e Xbox. O Mac Catalyst também fez sua estreia, o que permitiu aos desenvolvedores escreverem aplicativos que rodavam tanto no macOS quanto no iPadOS, bem como transferir arquivos facilmente do iPadOS para o Mac. Agora a versão mais recente do Mac, chamada de Big Sur, é uma das mais importantes. O macOS 11 foi lançado, mas finalmente traz o Mac para a era moderna da tecnologia. A interface foi completamente transformada para corresponder ao iOS e iPadOS, com um novo formato retangular arredondado de ícones, centros de controle e centros de notificações. Os iPads e iPhones estão mais integrados do que nunca. Com o processador ARM Big Sur
executará aplicativos iOS e iPadOS nativamente, sem necessidade de modificações dos desenvolvedores. Seus gráficos serão mais poderosos, a máquina ficará mais fria e silenciosa, e a duração da bateria será incomparável a qualquer outro notebook do mercado. E enquanto o próprio Big Sur pode não ser a atualização mais transformadora, é colocar a Mac em um caminho emocionante, cheio de possibilidades que eu acho que muitas pessoas nunca poderiam imaginar.